descansamos, celebramos, o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Pude passar 2 semanas tranquilos. Tirei o que eu chamo de licença de sanidade mental. E eu pude, pela graça de Deus, então passar um tempo muito bom. Não fazendo nada. Eu acho que eu trabalhei mais essas 2 semanas do que normalmente. Mas foi algo muito importante para mim. Eu falava com alguém esse tempo atrás que eu não lembro qual foi na minha vida inteira, o tempo que eu tirei 2 semanas sem colocar o pé dentro de uma igreja. Não lembro. Ah, mas você tira férias, vai para o Pará. Não, às vezes eu tiro férias de 20 dias, 15 dias e prego 13 dias. Então assim, é muito bom, mas é desgastante. Mas Deus nos renovou esses dias e nós estamos aqui para continuar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Obrigado por aqueles que mandaram mensagem preocupados comigo, né? Mas está tudo bem. Vamos lá? Segundo livro de Samuel 23, do versículo 8 ao 23. Você que está com a sua Bíblia aberta ou acompanhando pelo telão, vamos lá. A palavra do Senhor nos fala: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi, à caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou.
Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30. Porém, aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Senhor, essa é a tua palavra. Eu oro para que ela possa ser revelada ao nosso coração. Eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que possamos compreender a sua vontade, para que possamos entender a revelação da tua palavra, a interpretação da tua palavra. Fala conosco de uma maneira pessoal, para que possamos, Pai, alinhar o nosso coração e alinhar a nossa vida de acordo com a tua santa palavra. Obrigado por esse tempo. Fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Para quem me conhece, sabe o quão grande fascínio que eu tenho por heróis. Heróis mesmo, esses heróis da televisão. Então, o pessoal da minha geração, vamos ver aqui os velhos. Se eu falar o nome Jiraiya, Giban, Jaspion, Changeman, Troopers, olha aí, os irmãos começaram a brilhar o olho de alguns aqui. E muitos outros que tinham na falecida TV Manchete e na Bandeirantes. Havia um fascínio por trás de todos esses heróis. O que falar também, Superman, da geração mais atual, apesar de ele ser muito antigo, mas ele fala até o dia de hoje, da cultura pop. Superman é um menino que é enviado do seu planeta para o planeta Terra em uma espaçonave que parecia um cesto. E ele vem aqui, ele é criado por uma família e então ele começa a descobrir os seus poderes, ele se torna o grande herói da Terra. Inclusive, para os fãs de plantão, os criadores de Superman, eles criaram ele baseado na história bíblica de Moisés e também fizeram uma analogia de Jesus. Para você que não sabe, os criadores de Superman são judeus. É o Jerry Siegel e eu esqueci o nome do outro. E eles criaram numa perspectiva de como Moisés foi colocado dentro de um cesto e foi enviado assim, o Superman ele vem para a Terra. E Superman se torna então o salvador do mundo. Aquele que tinha um padrão muito alto de moral. E isso se torna marcante para nós. Porque nós precisamos de heróis. O mundo precisa de heróis, amém? Talvez um dos grandes problemas do nosso Brasil hoje é que a nossa cultura brasileira não nos ensinou a olhar heróis. Você já parou para pensar no herói no sentido físico da coisa? Quais são os nomes de brasileiros que nós olhamos como heróis, como referenciais? Foi nos tirado isso. Mas enfim, voltando à cultura pop, temos o Batman. Quem conhece o Batman? A história de um menino que sofre um trauma muito grande na sua infância, onde os seus pais são assassinados, e ele cresce com todo esse trauma, e através desse trauma ele começa a passar por um treinamento intenso, e ele cresce, e o seu alter ego, Bruce Wayne. Eita, vocês vão ter aula de história em quadrinhos. Ele coloca então a sua fantasia pelo seu maior medo, que era morcegos. Ele se torna o Batman e ele começa então a proteger a cidade, a defender a cidade de bandidos. O que falar também do Homem-Aranha, Peter Parker, um jovem que recebe poderes através de uma aranha radioativa. E ele começa então a combater o crime. E algo tão
especial que faz da história desse personagem ser tão fascinante para os seus leitores é que talvez ele seja o mais próximo da nossa realidade. Porque ele era um herói que tinha que pagar a conta. Se você for ver, ele era o mais pobre de todos os heróis das histórias em quadrinhos. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que isso tem a ver com a palavra que nós temos aqui nessa noite. Na trajetória bíblica, nós vamos observar diversas histórias de personagens que foram chamados por Deus, que receberam então um grande chamado, se levantaram confiando numa palavra que Deus havia dado a ele, partiram em direção à missão e tornaram-se então homens notáveis no meio da sua geração. Amém? De Gênesis a Apocalipse você vai ver esses tipos de personagens, homens, assim como eu e você, e a Bíblia deixa isso muito claro. Algo tremendo na palavra do Senhor é que todo personagem das Sagradas Escrituras, o Senhor, ele não apenas ele mostra os valores ou as características boas que eles tinham, mas a cada personagem bíblico o Senhor ele mostra, olha, ele foi alguém notável, mas foi alguém que errou, foi alguém que pecou, foi alguém que não foi perfeito. Você entende isso? Vemos Abraão, mentiroso, Jacó, usurpador, Davi, adúltero, homicida, e tantos outros que você vai olhando as Sagradas Escrituras e você vai olhando e falando, olha, eles foram notáveis, mas também eles eram humanos. E dentre essas histórias, meus irmãos, nós podemos contemplar e aprender com a história daqueles que foram chamados de valentes de Davi. O texto ao qual nós lemos agora trata-se a respeito desses homens, os valentes de Davi, ao qual eu quero traçar um paralelo entre eles e a igreja do Senhor Jesus da terra. Amém? E o nosso chamado para nos tornarmos notáveis aos olhos do Senhor. Você tem esse chamado, meu irmão. Você tem um chamado para se tornar notável diante dos olhos do Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós vamos ver os feitos desses homens, e eu quero que você acompanhe. Começando pelo primeiro homem ali que nós lemos, chamado Josebe-Basebete. Olha só o que esse cara fez. O texto conta, esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Ia dar um bom filme esse negócio, né? Também ele fala a respeito de Eleazar, filho de Dodô. Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já havia se retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus. E olha só o estado desse cara, e conta o texto, até lhe cansar a mão e ficar apegado à espada. Ou seja, ele passa o seu dia inteiro lutando, a tal ponto, que no final do dia ele não conseguia abrir a mão, porque a sua mão ficou apegada à espada. E o texto dá testemunho dizendo assim, naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Excelente varão de guerra. Assim como um homem chamado Samá, filho de Agé, que diz assim, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, aonde havia um terreno cheio de lentilhas, os filisteus vieram e o restante do povo fugiu. O que esse homem fez? Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e os feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento ou vitória. O texto também vai falar sobre os 3 valentes de Davi.
Quando o rei suspirava por tomar água das fontes que estavam em Belém, que estava ocupado pelos filisteus, pelo exército inimigo, o rei simplesmente ele suspira e fala assim: quem me dera tomar da água da fonte que está na porta de Belém. Aqueles 3 homens ouvem o anseio do rei, e eles saem à noite e caminham no meio do exército filisteu, correndo perigo de vida, para satisfazer o anseio do rei, e voltam com a água. Mais para frente nós vamos voltar nesses 3. Mas outro homem chamado Abissai, irmão de Joabe, o texto fala, ele alçou a sua lança e contra 300 e os feriu. Fala sobre Benaía, filho de Joiada, dizendo, feriu ele 2 heróis de Moabe. Ele fere 2 heróis de Moabe, aí então ele desce numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio de grande estatura. Olha como ele fez isso. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Grandes heróis. Grandes livramentos feitos através da vida desses homens, desses guerreiros. Homens que se tornaram lembrados, trouxeram um legado e são lembrados até os dias de hoje. Mas eu quero falar onde esses homens eles foram encontrados. 1 Samuel, se você puder abrir aí, capítulo 22, versículo 1 e 2, para você acompanhar. Amém? Diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos a toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Nós ouvimos falar agora sobre a história de todos esses heróis, homens de feitos notáveis, homens de grande poder na autoridade do Senhor. E talvez quando olhamos para eles e falamos assim, meu Deus, que homens nobres. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor nesse texto, 1 Samuel 22, 1 e 2, vai falar aonde Davi, o rei deles, encontra esses homens. Sabe qual foi a história? Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele está num processo de fuga, e em determinado momento então ele encontra uma caverna, chamada caverna de Adulão. E ele entra e ele se esconde neste lugar. Mas esse lugar, a caverna de Adulão, existiam alguns homens dentro desse lugar. E o texto é muito claro falar o tipo de pessoas que se encontravam para se esconder naquele lugar. Eram os endividados, os insatisfeitos, desgostosos da vida, eram assassinos. A pior raça de gente que talvez poderia se encontrar estava naquele lugar, dentro da caverna de Adulão. Então olha só o que Deus faz. Ele pega de um lugar improvável, pessoas que são improváveis. Esses homens agora passam provavelmente por um processo de discipulado poderoso com Davizinho. E eles saem de um lugar de improváveis, agora para um lugar de notáveis. Deus ama fazer isso, meu irmão.
Deus ama fazer isso e Ele continua fazendo até os dias de hoje, você entende? Porque entenda, nós também somos chamados. Quando fomos chamados por Deus, nós também éramos improváveis. Quando o Senhor gritou o teu nome, quando o Senhor foi até você com a sua graça, você era alguém improvável. E o convite dele para você se estende: venha, venha que eu quero te fazer notável. Venha que eu quero te fazer notável. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Olha, Jesus, Ele te chama, não quando você já estava tudo bem. Jesus, Ele te chamou não quando tudo estava claro para você, a sua vida estava alinhada, correta. Não, o Senhor, Ele te chamou e Ele prova o seu amor para conosco. Que Ele nos chamou quando nós ainda éramos pecadores. E Ele pega esses pecadores e transforma a vida deles. Primeira epístola de João 4,19 fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa sempre foi dele. O mais interessado em todo esse processo não é você, meu querido, é Ele. Ele te amou primeiro. Mas em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 nos diz assim, ele fala sobre esse processo, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. O Senhor, Ele nos encontrou nas trevas. O Senhor nos encontrou na mais escura caverna da nossa existência, da nossa alma. E Ele gritou o teu nome, dizendo: ei, venha. E Ele nos transporta do império das trevas, nos colocando no império da luz, redimindo, pagando os nossos pecados, nos limpando, nos purificando. Esse é o teu Jesus. Ele nos livra do nosso destino terrível. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10 vai falar sobre isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, ou em outras traduções, merecedores do castigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele nos deu vida. Meu irmão, antes de você conhecer a Cristo, você era morto. Antes do homem conhecer a Cristo, ele é morto. E não existe vida além do nosso Senhor. Você jamais encontraria vida, ou jamais encontrará vida fora dele. O Senhor te resgatou
O Senhor te salvou para que juntamente com Ele possamos construir a história, nos tornarmos testemunhas, a expressão do seu reino sobre a terra. Entenda isso. Nós estamos falando sobre a história de homens que fizeram feitos notáveis, que deixaram seus nomes marcados na história. Mas o que eu quero que você entenda é que esses mesmos homens foram homens que saíram de lugares obscuros. Amém? E o Senhor continua procurando homens, capacitando homens para este lugar. Assim como foi com os jovens morávios. Já falamos algumas vezes deles. Quem foram esses? Jovens que se venderam como escravos para poder pregar o evangelho em uma ilha que não poderia se entrar, a não ser como escravo. Jovens que diziam que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Pessoas como John Patton. Já ouviu falar desse cara? John Patton. Foi um missionário que foi viver entre os canibais. E ele dizia assim: se eu conseguir viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não me importarei em ser comido por antropófagos ou por bichos. No grande dia da ressurreição, o meu corpo se levantará tão belo, na semelhança do Redentor ressuscitado. Assim como George Mueller, que construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de 10.024 órfãos durante a sua vida. Quando ele começou em 1834, havia acomodações para 3.600 órfãos em toda a Inglaterra. E o dobro de crianças com menos de 8 anos estavam na prisão. Um dos grandes feitos do missionário de Mueller foi inspirar os outros para que, de acordo com o biógrafo Pearson, 50 anos depois que Mueller começou o seu trabalho, pelo menos 100.000 órfãos eram atendidos somente na Inglaterra. Foi um homem relevante, não foi? Mueller orou por milhões de dólares na moeda atual para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Ele nunca recebeu um salário nos últimos 68 anos do seu ministério, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas que lhe enviasse o que ele precisava. Ele nunca pegou um empréstimo ou se endividou, e nem ele e nem os órfãos passaram fome. Herói. O mundo precisa de heróis. E muitos outros que nós poderíamos aqui passar a noite inteira citando. Homens que marcaram a sua geração. Homens que marcaram a história de vidas de pessoas que estavam à sua volta. Mas a minha pergunta para você nessa noite: mas qual é a tua história? Qual é a tua história? E talvez hoje você possa olhar e falar assim: pastor, eu não tenho histórias como essa para contar. Será? Porque talvez você, assim como Eleazar, um dos valentes, que lutou tanto diante do inimigo, que no final da batalha, lembra a história que ele não conseguia abrir as suas mãos para largar a espada. Talvez você que está aqui nessa noite, você também tem entregado tudo de si na sua vida. Talvez você por vezes tenha pensado em desistir, parar com tudo. Porém você está tão forjado na batalha. Você está tão calejado com as pancadas da vida. Você já não consegue mais largar a espada. Você ainda está permanecendo, meu irmão, continua.
Você é notável. O teu sofrimento, as tuas dores que você está passando, cara, permanece. Permanece com a espada na mão. Não negocia, continua lutando. Talvez você, assim como Samá, filho de Agé, que mesmo quando todo o povo de Israel fugiu, os filisteus, ele decidiu permanecer guardando o território. Talvez você mesmo vendo as pessoas à sua volta, tudo saindo, indo embora, desistindo, parando, retrocedendo, você hoje ainda decide permanecer firme, guardando o terreno que Deus te deu. Eu quero incentivar você nessa noite, continua fazendo isso. Não retroceda. Deixa que todo mundo pare. Deixa que todo mundo olhe para trás. Deixa que todo mundo desista. Deixa que todo mundo dê desculpas, mas permaneça guardando o terreno que Deus te deu. Permaneça guardando o lugar que Deus te colocou. Deus te fez notável. Ele te fez notável. E há uma grande pergunta no meu coração: como que o céu vai se lembrar de mim? Como o céu se lembrará de você? Porque eu sei que eu sou o Ney Panucci. Eu sou o cara que, mesmo perdendo a maioria da minha família de sangue, eu sou aquele que não desisti. Eu continuei, permaneci no chamado que Deus me deu. Estou lutando até hoje. Talvez você é o Rafael Lopes, filho de Herones, que perdeu a sua mãe, mas não negociou. E ele se dirigiu ao propósito que Deus havia dado a ele como missão, mesmo em meio à dor. Meu irmão, qual é a tua história? Talvez você é o Alessandro, um menino que nasceu numa família disfuncional, se envolveu com drogas, com gangues, e Deus vem e tira ele do império das trevas, transporta ele para o reino de luz, e agora ele com a sua família, com a sua esposa, agora eles são missionários das nações. Meu irmão, qual é a tua história? Talvez eu sou um Anderson e Bruna, que mesmo olhando o seu filho numa UTI, internado, com risco gravíssimo, decidiram permanecer crendo, e orando, e aguardando a resposta. Qual é a tua história, meu irmão? Talvez você é de Maria, a mulher que criou seus filhos sozinha, no caminho do Senhor. A mulher que se dispõe a todas as coisas para servir a obra do Senhor, o reino de Deus, a se doar tudo que tem. Qual é a sua história, meu irmão? Talvez você é o Marcos Viana, que perdeu um filho, mas entendeu o seu chamado, se tornou um missionário e é apaixonado por Jesus. Qual é a tua história? O que eu quero dizer com tudo isso, e eu peço perdão por aqueles que eu citei, que eu nem pedi a permissão, mas eu quero dizer que você tem histórias. O Senhor te chamou para ser notável. Cada um de vocês fazem parte desse plano de Deus. Valorize a sua história, porque ela proclama a glória do Senhor. A tua história proclama a glória do Senhor. Eu quero que nessa noite o teu coração possa levar você a ver essas coisas, porque normalmente nós temos a tendência de olhar para aquilo que é ruim na nossa vida.
Normalmente nós temos a tendência de olhar para nós e falarmos, cara, eu sou ruim, eu sou complicado. Eu quero dizer, você é mesmo, né? Isso não é novidade, nós somos. Mas você precisa olhar para aquilo que o Senhor tem construído em você, a história que Deus tem construído na sua trajetória. Você precisa olhar para isso, porque essa história proclama a glória do Senhor. Mas algo que me chama a atenção na história desses homens, dos valentes de Davi, é que eles foram homens que decidiram viver a sua vida servindo a um rei. Os valentes de Davi, esses que foram encontrados na caverna de Adulão, foram treinados, capacitados e agora se tornaram os maiores guerreiros do exército de um futuro rei. E eles foram justamente um grupo de soldados que claramente foram diferenciados dos demais. Amém? Foram escolhidos a dedos por Davi. E quando Davi se torna um rei, ele se torna então um grupo de elite de Davi. E quando nós olhamos para isso dentro de uma aplicação para nós, na nossa vida espiritual, nós entendemos que a igreja, uma das características da igreja, é que a igreja ela é considerada um exército, amém? A igreja é considerada um exército. E assim como nós olhamos aqui para a palavra, nós vemos que dentro do exército havia os soldados, mas existia esse grupo de elite. E na igreja do Senhor Jesus é exatamente assim. Ah, pastor, Deus tem os seus preferidos? Não, Luiz Hermínio ele diz assim: Deus não tem filhos prediletos, mas tem os disponíveis. Então não é o quanto Deus ama você, mas é o quanto você ama a Deus e o quanto se doa. É o quanto você está disponível para caminhar diante do Senhor. Isso te torna diferente. Isso que te leva a andar num caminho ou num nível diferente. Nós vemos então Davi dentro do seu exército de milhares de homens, tinham 30 que eram seus valentes. Dentre os 30 haviam 3 e tinha um que era o principal. Isso faz um paralelo muito grande com Jesus, amém? Jesus tinha uma multidão que seguia ele, mas na multidão existiam 12 que caminhavam com ele. Dentro dos 12 haviam 3 que eram seus amigos íntimos, e dentro dos 3 havia um que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. A grande questão aqui não é o quanto Deus me ama, mas é o quanto você ama Deus, o quanto você é apaixonado por Jesus. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a fazer parte desse grande exército chamado a Igreja do Senhor Jesus. E como um exército nós recebemos ordens diretas. Como exército nós temos um padrão de comportamento, um padrão de conduta a seguir, amém? Quantos aqui já foram militares? Ninguém tem? Olha lá, só o Hudson. Não vou fazer piada, você está esperando fazer piada, né? Não vou fazer piada com o meu menino. Dentro do exército existe um padrão de conduta. Existe um padrão de comportamento que é ensinado, e assim como no exército, dentro da igreja, dentro do reino do Senhor, existe um padrão ao qual o Senhor estabelece sobre os seus soldados, sobre os seus servos. E essas leis e padrões de conduta são extremamente importantes, porque elas se tornam proteção para nós. Nós, sexta-feira, falávamos isso na confraria, sobre os mandamentos, as leis, os princípios do Senhor. Como você olha para as leis, como você olha para os mandamentos. Muitos olham para a lei e para os mandamentos apenas como um limite, como algo que Deus, o grande, estraga prazeres, tem para nos controlar e não nos deixar ir além da onde nós gostaríamos de ir. Muitos têm essa percepção, as leis, os mandamentos, elas servem para tolir a nossa liberdade, para que possamos viver a nossa vida sempre regradinha.
Mas nós costumamos dar o exemplo de uma prisão. O muro de uma prisão, para quem está do lado de dentro, é o quê? É o quê? É um limite. Eles não podem sair. Mas para quem está do lado de fora, é uma proteção. Então, meu querido, a grande diferença é qual lado você está. Você está dentro do cativeiro ou você está fora do cativeiro? Porque a maneira que você olha para os muros que Deus estabelece define em qual ponto de vista você está. Mas nós, como exército do Senhor, nós temos então um padrão, nós temos um caminho que nós precisamos seguir diante do Senhor. Então existem ordens diretas do nosso comandante, amém? Quando você se alista nesse exército, você sabe que existem ordens diretas. Então, por exemplo, existem coisas que são inegociáveis, valores, por exemplo, valores morais. E você vai encontrar muito isso na palavra do Senhor. Não adulterarás, não furtarás. Os 10 mandamentos é uma lista de valores morais. Você vai encontrar pelas Sagradas Escrituras todas padrões e valores ao qual nós precisamos nos ater, porque são ordens diretas que o Senhor estabeleceu sobre nós, e nós viveremos elas de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, amém? Todo mundo sabe que roubar é pecado, amém? Então você não faz. E eu não quero entrar no mérito da questão, roubar vai muito além do que aquilo que nós pensamos que é roubar, né? Só que nem vamos entrar tão profundo nisso. Assim como o assassinato não é apenas você tirar a vida de alguém fisicamente. Assim como o adultério não é apenas você consumar o ato. Mas é muito mais profundo que isso. Mas o que eu quero que você entenda é que existem padrões e valores, e existem ordens diretas do nosso alto comando nos céus, que estabelece um modelo de vida para nós. Amém? Ordens diretas. Você vive sobre essas ordens. Mas eu quero ir para um lugar mais profundo, além dessas ordens diretas. E eu quero voltar na história dos 3 valentes de Davi. Do versículo 13, dizendo assim: também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi. Repita comigo: suspirou Davi. Novamente, suspirou Davi. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Suspirou Davi. Num determinado momento, Davi, ele anseia por algo, e ele expressa isso com palavras. Agora minha pergunta para você: Davi nesse momento ele trouxe uma ordem direta aos seus valentes? Davi ele disse assim: ei, eu quero beber da água que está à porta de Belém, e eu quero que alguém vá para aquele lugar. Ele fez isso? O que Davi fez? Ele suspirou. Ele simplesmente ansiou. E aqueles que estavam mais próximos dele puderam ouvir o anseio do coração do rei.
Mas o que isso tem a ver para nós? Eu quero falar para você, meu querido, paixão e não mandamentos definem a tua maturidade. Aqueles homens não receberam uma ordem direta, mas eles conheciam e amavam tanto o rei, que simplesmente por causa do anseio do coração do rei, eles colocaram a sua vida em risco para suprir o anseio desse rei. O Senhor suspira por algumas coisas. Há um anseio no coração de Jesus, o nosso rei. E algumas dessas coisas não são ordens diretas, não são mandamentos, mas são simplesmente anseios do coração do rei. Mas somente aqueles que estão próximos, aqueles que são devotos, aqueles que decidiram no seu coração dar uma entrega total da sua vida, que também ansiarão suprir os desejos do coração dele. Minha pergunta para você nessa noite, meu querido, nós estamos quase encerrando aqui. O quanto você está disposto a cumprir com os anseios do coração do Senhor? E isso eu não estou falando de mandamentos, novamente eu falo. Sabe qual é o anseio do coração de Jesus? É que você seja íntimo dele. Sabe qual é o anseio do coração de Jesus? Que você vá para um lugar de oração. Sabe qual é o anseio do coração de Jesus? Que você tenha uma vida de meditação na palavra. O anseio do coração de Jesus é que você tenha uma vida de jejum. E sabe algo que é incrível? Você não vai encontrar Jesus estabelecendo mandamento para o jejum. Você pode procurar no Novo Testamento. Você não vai ver Jesus falando assim, olha, trazendo como um mandamento, então jejuarás. Você vai ver sobre oração, você vai ver sobre a leitura da palavra, mas o jejum não. Mas pastor, então eu não preciso jejuar? Aí que está o segredo. Você vive por mandamentos? Ou você é um apaixonado por Ele, que você fará qualquer coisa para se aproximar mais dEle? Isso difere aqueles que têm maturidade e aqueles que não têm. Aqueles que não têm maturidade, eles vão viver a vida perguntando, pastor, tatuagem é pecado? Por quê? Ele tem anseio de fazer uma tatuagem e ele precisa de um respaldo sobre. Aqueles que não têm maturidade, eles vão caminhar sempre em cima do que eu posso e o que eu não posso. Mas aqueles que têm paixão por Jesus, seus olhos estão totalmente fitos nele. Totalmente fitos nele. E vão usar 1 Coríntios 6,12, dizendo assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A maturidade espiritual nos leva a renunciar o que me é permitido por causa do propósito. Sabe, nem tudo muitas vezes que Deus vai pedir para você renunciar é pecado. Aí está a grande dificuldade para nós. Nem tudo que Deus vai falar assim, ei, agora não, pare. O Senhor vai pedir de você, muitas vezes não é relacionado a um pecado. E a grande pergunta para você é, qual é a resposta que você dará a Ele? Você se move apenas pelos mandamentos? Ou você se move por causa do coração do Rei? Eu oro para que o Senhor nos levante nessa noite a nos mover de acordo com o coração do Rei Jesus. Ele te chamou para ser notável, mas não notável aos olhos dos homens, esqueça disso. Ser notável aos olhos dele é você se tornar precioso aos olhos dele.
Pastor, mas ser notável eu não sou salvo pelas obras, mas eu não estou falando de salvação, eu estou falando de galardão, eu estou falando de recompensa. Estou falando que você precisa viver a sua vida também olhando para as recompensas do Senhor. Sim, a tua salvação está nele, inteiramente nele, não vem de você, vem do Senhor. Mas não viva a sua vida como um soldado raso. Eu tenho a minha salvação, já está bom. Se há grandes coisas que existem para ser feitas sobre a terra, se coloque de pé no nome de Jesus. Qual é a tua história? Da onde o Senhor te tirou? Para onde Ele está apontando para você ir? São coisas que você precisa pensar nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos. Toda a sua dor que você passou, todo o seu sofrimento, suas angústias, talvez o que você passa ainda hoje, está passando nesse momento, ele produz um peso de glória sobre a sua vida. Começa a lembrar da sua história nesse momento, meu querido. Talvez algumas coisas que você não entendeu, ou talvez nunca vai entender por que aconteceram. Mas o Senhor está gerando em você um caráter forte, um caráter forjado, aprovado, porque Ele tem te chamado para se tornar notável aos olhos dEle. Ouça o coração do Rei. Ouça o coração do Rei nessa noite. Ouça os anseios do coração do Rei.